Alô? Oi? Oi? Alô? Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todo mundo me escuta? Ó. Boa noite para todo mundo. Vamos ler, iniciando a nossa noite, Fonte Viva, capítulo 45. Somente assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, João, capítulo 15, versículo 8. Em nossas aflições, o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos da sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente em razão dos 1000 modos de colaboração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal, digno e constante, porquanto, somente assim, o Pai será para nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre, crucificado e redivivo. Então vamos fechar os olhos, sentar confortável. Vamos respirar fundo. Mentalizar Jesus, agradecido que estamos pela oportunidade de mais uma semana nesta casa de luz, de amor, pela oportunidade que teremos de mais uma palestra, para que possamos compreender, amadurecer, aprender, Senhor, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Agradecidos estamos, que assim seja, graças a Deus.
Quem vai dar a palestra hoje é o líder Van. Ele está um pouquinho atrasado, vamos continuar em prece, em silêncio. E acredito que ele já esteja chegando. Ó, já está... Oi? É a Débora? Não, isso é. Ah, é o Léo, desculpa. Tá bom? Eu sabia que era o líder Van. Ah, tá. Vou lá. Boa noite, pessoal, tudo bom? De surpresa é mais divertido, né? Quando você aponta assim, é você que vai falar. Mas claro que não foi de surpresa, porque hoje eu fiz a imagem de chamamento da nossa live, que ao mesmo tempo que a gente está falando aqui ao vivo, a gente também está ao vivo para o Facebook, e eu sei qual é o tema de hoje, a influência do Espiritismo no progresso. E quando eu estava escrevendo essa imagenzinha, a minha esposa perguntou para mim assim, qual é o tema? Eu falei, influência do Espiritismo no progresso, da humanidade. Aí ela olhou assim e ficou olhando. Me fugiu a palavra, mas eu sabia qual era a palavra. Eu falei assim, bem pretensioso esse título, né? Porque a gente está falando do progresso da humanidade. A gente não está falando assim do progresso de A, B, C. Estou falando do planeta inteiro. E é algo, quando a gente vê assim, superficialmente, parece realmente bem pretensioso por que o Espiritismo influencia no progresso da humanidade. E aí eu falei para ela, é pretensioso, né? Era essa a palavra, era muito educada, ela não quis dizer que a minha religião é pretensiosa. Mas aí, e o que você vai falando? Não sou eu que vou falar não, o Leider Van. Eu falei, pode deixar que ele vai explicar direitinho por que não é pretensioso esse pensamento. Mas eu fiquei pensando, por que não é pretensioso? Porque se a gente fala para qualquer uma das outras... Imagina, nós temos um amigo, e esse amigo é de outra religião. Aí eu vou falar assim, não, porque o Espiritismo influencia o progresso da humanidade. Ele vai olhar para mim assim, que pretensão, hein? Mas se a gente apertar, todos nós, que somos de alguma religião, a gente acredita que a nossa religião é a verdadeira e que, de alguma forma, influencia positivamente no progresso da humanidade. E aí eu vou fazer um apanhado para a gente aqui das bases do Espiritismo, para a gente entender o que é o Espiritismo e por que ele pode se colocar desta maneira, aí eu vou botar agora entre aspas, que a gente está começando a falar, desta maneira pretensiosa. O Espiritismo se baseia em 5 pontos, e esses pontos são fundamentais. Se você tira um, é igual a mesa. Você tem a mesa lá com as 4 pernas, se você tira uma, essa mesa vai cair. O Espiritismo é baseado em 5 pontos. O ponto principal dele, que muitas das vezes não é principal para o fiel, porque às vezes a gente consegue viver até sem acreditar, é o ponto de Deus. O Espiritismo acredita em Deus. E não é assim um Deus diferente das demais religiões. É aquele Deus de Abraão, né? O Deus de Moisés, o Deus de Jesus. 2.500 anos atrás, na verdade eu vou chegar até Abraão. 4.000 anos atrás, Abraão, que é um dos patriarcas do judaísmo, ele estava lá no sul da Mesopotâmia e, de repente, ele foi chamado por Deus. É claro que, para a gente, não é Deus, né? O Espírito não acredita que Deus, em pessoa, vai vir aqui para falar com a gente. Na prática, nós seríamos aquelas luminárias, aquela correntinha de luz daquelas árvores de Natal, e ligando numa corrente altíssima. Se fosse Deus direto com Abraão, ele teria explodido, brincando com isso. Mas o fator mediúnico era tão desconhecido naquela época, então qualquer influência de algum espírito com o ser humano, é Deus. Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, recebe direto de Deus. O Espiritismo diz que não é bem assim.
Mas, 4.000 anos atrás, Abraão recebe essa influência direta de Deus e fala assim, ó, sai daí, porque onde você está, a cidade era Ur, hoje é conhecida, né? Ur dos Caldeus. Quando você está aqui, existem dezenas de deuses. E a partir da sua história, você vai criar uma grande religião com um Deus só e vamos povoar o planeta. E aí Abraão sai, vai lá para, como a gente conhece hoje, a Terra Prometida, né? Desde Abraão, 4.000 anos atrás, aquele povo está procurando a Terra Prometida. Se fixa e começa esse pensamento do Deus único. Moisés trabalha depois muito tempo, Moisés a gente está falando já de 2.500 anos atrás, trabalha também muito tempo para tirar diversos deuses, porque lembrando que Moisés vivia onde? No Egito. E o Egito tinha o quê? Centenas de deuses. Quando Moisés sai do Egito e vai, mais uma vez, para Canaã, ele reafirma esse Deus único. Quando Jesus vem, ele reafirma um Deus único. E o Espiritismo faz o quê? Mais uma vez, reafirma o Deus único. Então, um dos pontos básicos, como a gente começou a falar, é o Deus único. Existe alguma novidade para a gente? Nenhuma. O Espiritismo, um ponto básico, é acreditar no Deus poderoso, bom, justo, benevolente, que ama. Ponto. O segundo basilar do Espiritismo é reencarnação. Existe alguma novidade? Nós somos os únicos religiosos a acreditar na reencarnação? Vai para o Oriente. Vai sentar com os hindus, com os budistas, com muita gente que trabalha com ciência e estuda profundamente a reencarnação. Existe uma universidade... Antes que eu derrube. Obrigado. Existe uma universidade na Virgínia, nos Estados Unidos, onde faz pesquisas muito sérias sobre reencarnação. Então já estamos começando a sair também da área da religião. Há pouco tempo, eu vi no Netflix um documentário que era um jovenzinho, uma criança de 2 anos, e que acordou com muito medo. E aí o pai conversando, o que foi, meu filho? Não, eu sonhei que eu caía de avião e morria. Não, é pesadelo. Aí de 2 anos até os 3 anos ele tinha esse sonho, até os 4 esse sonho, até os 5. Eles começaram a achar estranho. Por quê? Porque essa criança o tempo inteiro sonhava e dizia que era um soldado americano e que havia morrido na Segunda Guerra Mundial no Japão. Como o pai não era bobo, descobriu que existia uma universidade americana que estudava a reencarnação. Foram lá, começaram a investigar e viram realmente que o nome daquele jovem que havia morrido no Japão existia, o avião existia, o porta-avião existia. Então era muita informação. Então, mais uma vez, Deus, reencarnação. E quando a gente pensa em reencarnação, vai para o hindu, ele acredita na reencarnação, vai para o budista, ele acredita na reencarnação, diversas outras religiões acreditam. É alguma novidade do Espiritismo? Não é novidade. Terceiro ponto, a gente acha que a gente está vivo aqui e morreu, acabou. O Espiritismo acredita na sobrevivência da alma e na pluralidade dessa sobrevivência. Você vai para um outro plano e continua dentro de um conceito de imortalidade. Vai para qualquer religião cristã. É alguma novidade para a gente? Morremos, vamos para o outro lado da vida e continuamos. A nossa diferença é o quê? Existe uma estrutura que o espírito acredita. É só assistir o filme Nosso Lar. A gente vai ver lá cidades no plano espiritual, né? Umbral. A gente tem uma estrutura basicamente pronta, só que alguns acreditam em céu, em inferno, em purgatório. É alguma novidade que nós estamos apresentando aqui?
Na prática não é. Quarto ponto, mediunidade. O espírita acredita em mediunidade. Eu vou antecipar a pergunta. É alguma novidade para a gente? Qualquer filme que a gente assista, de vez em quando vai ter um contato entre o plano físico e o plano espiritual. Lembra daquelas tábuas indígenas, onde as pessoas colocavam a mão e uma setinha ia na direção das letras? Desde os nossos seres mais primitivos até a maior sofisticação, onde hoje em dia a gente tem a transcomunicação instrumental, diversos institutos de pesquisa que fazem contato com o plano espiritual. É claro que com uma certa limitação, que é muito mais fácil o médium se conectar psicamente do que a gente pegar um gravador e tentar aí captar vozes ou uma câmera e começar a filmar os espíritos. Ainda é muito complicado. Mas não é novidade para a gente. Então, pensar em mediunidade não é novidade para a gente. Então, o Espiritismo tem essas bases e que muitas das vezes a gente olha o Espiritismo com um olhar de sobrenatural, diferente. Mas a gente, na prática, é um apanhado de diversas teorias, doutrinas, observações científicas e que já estavam por aí há 4.000 anos, começando lá em Abraão e vindo até hoje, e que existe. Estamos aí com diversas outras formas de ver o mundo. Só para terminar a quinta, eu não gosto muito de falar que parece que nós somos ufólogos. Kardec colocou nesse ponto da base do Espiritismo a pluralidade dos mundos habitados. E aí hoje você vê diversos grandes cientistas pegando só a nossa galáxia, né? Se a gente está no nosso sistema solar e nós temos uma estrela, que é o Sol pequenininha, com 9, 10 planetas, na verdade na minha geração eram 9, né? Quando era criança eram 9, Plutão foi expulso de planeta, não é mais, agora só temos 8. Vamos aproximar para 10 para facilitar a conta. Se a gente sai um pouquinho do nosso sistema solar e vai só para a nossa galáxia, nós temos 400 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia. Ah, não existe vida. Só na Terra que existe vida. Tem cabimento isso? E quando a gente começa a calcular o número de galáxias no nosso universo observável, né, que a gente não sabe exatamente qual o tamanho do universo, mas quando a gente consegue enxergar o universo, nós temos 400 bilhões de galáxias. Então, fazendo a conta, 400 bilhões de galáxias, cada galáxia, em média, 400 bilhões de estrelas, e cada estrela, em média, 10 planetinhos. Já pararam para pensar que quando Kardec coloca a base do Espiritismo, pluralidade dos mundos habitados, ele está jogando com a ciência? Numa época que provavelmente, se facilitassem as coisas, quem falasse isso ia para a fogueira. Que vocês devem ter assistido o filme de Kardec, né? Kardec, quando manda o Livro dos Espíritos para Barcelona, existe um auto de fé e botam fogo no Livro dos Espíritos. Mais um pouquinho, poderiam queimar Kardec também por ter sido tão ousado e falado isso. Mas disso tudo que a gente falou aqui, será que o Espiritismo realmente se apresenta, então, como influenciador da evolução da humanidade? Para mim, não. Porque é um apanhado de diversas outras linhas de pensamento. Qual é a novidade que o Espiritismo nos traz? Eu acho que esse é o nosso ponto da noite. A gente precisa tentar entender que o Espiritismo, de alguma maneira, ele nos traz para essa casa. Ou vocês vieram aqui para ver manifestações mediúnicas? A gente sabe que não existe aqui isso. Tem amigos que perguntam, você é espírita? Aparece alguma coisa estranha lá? Aparece sim, de vez em quando. Tem umas pessoas feias, pessoas bonitas. O máximo de estranho é isso, somos nós que aparecemos. Mas algo de sobrenatural? Ninguém vem aqui para isso. É claro que em algumas casas você tem algumas
apresentações assim que eu até questiono a necessidade. Mas aqui na nossa casa espírita não temos isso, e olha aqui o salão. Muita gente. A gente busca o espiritismo por outros motivos. Não é por esses 5 que eu falei, apareceu um ET aqui, não. Não é por isso que a gente vem. E aí vamos voltar, mais uma vez, no tempo, e tentar entender o que aconteceu para o espiritismo hoje ser tão importante nas nossas vidas. Porque quando você pega 2000 anos atrás e Jesus aparece e começa a interpretar um Deus que tinha sido esquecido, porque durante muito tempo existia um Deus, e aí voltando para aquele Deus de Abraão, o Deus de Moisés, que era rancoroso, vingativo. Não sei se vocês assistem a novela da Record, eu gosto de vez em quando de ver. E aí nós temos lá Moisés discutindo com o faraó. E aí Moisés, de repente, para e fala assim, Deus, olha só, esse faraó está me irritando. Está na hora de a gente dar uma lição para eles. Aí nós temos as pragas do Egito. Olha o Deus que Moisés apresentou para o povo. Primeiro, existia um povo escolhido, que era o povo judeu. Quem não era judeu era o quê? Era ralé. E esse Deus do povo escolhido fazia o quê? Matava os primogênitos. Já pararam para pensar no nível de crueldade disso? Você tem um filho mais importante, que é o mais velho, e esse Deus mata o primogênito. Olha o Deus que Moisés apresentou para o povo. E aí Jesus, 2000 anos atrás, falou assim, não, gente, olha só. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela, mas vim apresentar um novo Deus a vocês, que não é mais aquele Deus que fazia aquilo e que tinha um povo escolhido. O que Jesus diz? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando fala muitas moradas na casa do meu Pai, ele não está dizendo aqui, vocês aqui, só esse grupo aqui da direita é o grupo escolhido, esse grupo da esquerda está ferrado. Ele abriu a porta para todos. E todas, principalmente. Porque a religião judaico-cristã sempre foi muito machista. E Jesus aproximou os excluídos. Só que Jesus é crucificado e fica uma ideia pairando no ar de bondade, de perdão, de amor, de caridade. E os apóstolos começaram a levar esse pensamento para todos os cantos. E quando eu digo todos os cantos, é sair da Terra Prometida. Fugir daquele ponto do planeta onde a religião escolhida era a mais importante e o resto ficava para escanteio. E os discípulos, os apóstolos, começam a falar uma palavra de inclusão, de amor, de perdão, de caridade. As décadas vão passando, os séculos vão passando e o trabalho cada vez fica mais difícil. Porque uma coisa é, eu estou escondido na minha casa, com 10 pessoas, falando sobre um Messias que veio para salvar, e aí tudo bem. Outra coisa, daqui a pouco tem 1000 pessoas, 10.000. E aí eu tenho um funcionário na minha casa que é cristão. E esse funcionário não acredita no meu Deus. Ele tem um Deus próprio, acredita no perdão, acredita na bondade. Eu olha só, vai trazer bagunça para minha casa, gente. Vamos fazer alguma coisa, porque essas ideias estão corrompendo a minha família. E quando a gente está falando da minha casa, não é a minha casa, é o Império Romano. A gente está falando do ano 200, do ano 300, onde o Império Romano já está em crise, e esse pensamento cristão está cada vez mais dificultando a vida do imperador. Aí no ano 313, surge um imperador que olha e fala assim, isso não está dando certo. Esses cristãos estão causando muito problema e quanto mais a gente mata cristão, mais eles crescem em força. E precisa fazer alguma coisa. Agora Roma
vai parar de perseguir cristão. Então, Constantino, no ano 313, assina um édito onde o cristão pode agora professar a sua fé, pode entrar e sair de Roma sem problema algum. Só que, junto dessa maravilha, né? Porque é uma maravilha, porque eu não preciso mais, como cristão, ficar escondido. Aquela porta pode ficar aberta, as pessoas podem entrar, sem medo de entrar um soldado romano, prender todo mundo e jogar para os leões, como a gente estava acostumado a ver na sessão da tarde, por exemplo, sessão da tarde leve, né? Isso agora pode acontecer. Só que junto desse progresso vem algo muito pernicioso, que é Roma com o poder mundano tomando conta do cristianismo. Então, se antigamente eu chegava para o Alberto e dizia: Alberto, eu estou com uma dúvida muito séria em relação a um dogma da igreja. Mandava uma carta para ele, 2 meses depois chegava a resposta. Um grupo de senhorzinho se reunia, discutia: olha, o Alberto falou isso. O Alberto é uma pessoa muito sábia. Então vamos caminhar por essa direção. Era assim que funcionava. De uma hora para outra, Constantino falou: acabou. Agora eu quero todo mundo presencial. Não é mais à distância, trocando carta. Eu vou mandar carruagens para pegar esses velhinhos, e esses velhinhos agora vão sentar aqui ao meu lado em Roma para discutir o destino do cristianismo. Vocês acham que ficava só nisso? Ou Constantino dizia: não gostei dessa decisão. Isso está errado. Tem que ser desta maneira. E aí o cristianismo começa a pegar uma outra forma, uma forma que tudo que Jesus veio nos trazer de verdade espiritual começa a se perder. Porque as verdades agora são verdades de Roma. São verdades do homem. E aí não vem nenhuma crítica à igreja. A crítica somos nós, pessoas. Porque se facilitarmos, o Espiritismo também segue esse padrão de comportamento. São os interesses pessoais e mundanos que vão se sobrepor aos interesses divinos. E é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Então, do ano 300 até 1800, mais ou menos, vamos facilitar a nossa vida, quem mandou no planeta? O poder mundano travestido de divino. Porque era uma igreja que tinha seus interesses. E todos nós sabemos quais eram os interesses. Mas o padre, o bispo... Quantas pessoas de bem trabalhavam anonimamente dentro da igreja, mas que não tinham poder, porque o poder vem lá de cima. E esse poder de cima dita: não, olha só, gente, nós temos um problema muito sério, a gente está construindo o Vaticano. O Vaticano é maravilhoso, mas é caro. A gente precisa melhorar as doações. Então vamos cobrar o perdão. Olha, a gente precisa também de um financiamento para colocar aqui tudo de ouro. Isso é caro, o ouro é muito caro. Vamos começar a vender dedo de São Pedro? Porque dedo de São Pedro vai atrair muitos fiéis. Só São Pedro fosse uma centopeia, porque o que vendeu-se de dedo de São Pedro, ou um pedacinho da madeira da cruz, o que vendeu-se também de relíquias. Eu fico imaginando o plano espiritual, olhando tudo o que está acontecendo e vendo: gente, olha só, não vai dar certo. O ser humano se perdeu mais uma vez. O ser humano se perdeu mais uma vez. Vamos intervir? Vamos. Então vamos colocar ali onde está surgindo um pensamento extremamente novo e radiante, contrário a tudo que está acontecendo, porque quando a gente pensa em França em 1850, mais ou menos, a gente já falou
50 anos antes, de pensamentos totalmente materialistas e contrários à igreja, que era o iluminismo. Nós vamos colocar neste pensamento científico, lógico, porque a humanidade já está numa outra fase, ela não acredita mais em qualquer coisa. Neste pensamento, vamos colocar, então, novamente o cristianismo. E aí, de repente, os espíritos começam a nos trazer informações. E que informações? Que novidade? Mais uma vez, nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Mas um resgate daquele cristianismo que se perdeu, que era o perdão, que era o amor, a caridade. E quando, de repente, a gente vê as brigas entre as diversas facetas religiosas que surgiram na Europa, um pouquinho antes desse período que o Espiritismo vem, o que estava se discutindo? Qual era a salvação? A salvação era o trabalho. Porque nós tínhamos um grupo religioso, e que vai dar origem ao capitalismo, sem nenhuma crítica ao capitalismo, mas que falou, olha só, a igreja está dizendo que acumular riqueza é errado. Então vamos criar uma nova religião, onde vai para o céu quem? Aquele que trabalhar, aquele que juntar capital. E aí nós temos os luteranos. Não, olha só, isso está errado. Onde está a salvação? Salvação está na fé. Simplesmente na fé. Aí você tem uma outra linha de religiosos, onde diz que a fé é a salvação. Vocês viram Guerra nas Estrelas, onde tinha o Império Contra-Ataca? Com esses pensamentos novos surgindo, o que a Igreja Católica falou? Opa, peraí. A salvação não está nem na fé nem no trabalho. A salvação está aqui, na igreja. Está todo mundo fugindo do meu templo? Fora da igreja, não há salvação. Mais uma vez, imagina os espíritos. O trabalho é muito bom, mas o trabalho por si só não salva ninguém. A fé é muito importante, mas a fé por si só não salva ninguém. Quantas loucuras foram feitas em nome da fé? O templo religioso é maravilhoso, mas eu posso entrar aqui e sair várias vezes e não me modificar. A gente precisa revolucionar esses pensamentos. E revolucionar é trazer, reviver 2000 anos de história do cristianismo. Então, quando a gente diz que o espiritismo é pretensioso, quando diz que influencia o progresso da humanidade, se a gente acha que o espiritismo inventou a roda, realmente ele é pretensioso. Mas quando a gente entende que o espiritismo não fez nada além de juntar diversas linhas de pensamento, como a gente citou aqui no início, e tentar buscar resgatar a parte boa do cristianismo, a parte original, ele é extremamente revolucionário, porque ele trabalha numa estrada que foi construída e abandonada durante séculos, porque nós nos perdemos. Nós nos perdemos, como seres humanos gananciosos que somos. Então, quando a gente está aqui, hoje sentado, e se diz, eu sou espírita, e a gente vai para a nossa casa, e aí eu abro o livro dos Espíritos, que coisa linda, que coisa bonita, intelectual. Qual é o nosso risco? É a gente se perder de novo. Na intelectualidade, na arrogância. Porque o espírita é melhor. Somos melhores? Temos pensamentos específicos. Mas quando a gente aperta direitinho, a massa que sai é a mesma. E isso sim é importante, porque é o resgate do cristianismo. Então, se hoje a gente tem que entender alguma coisa aqui, e é muito importante que a gente saia daqui compreendendo isso, é que não existe novidade, mas existe uma tentativa hercúlea do plano espiritual de nos trazer a realidade. E a realidade é o quê? Somos poeira de estrela.
É porque a gente não consegue ver aqui, né? Olhar lá para fora e olhar a quantidade de estrelas que temos. Às vezes a gente fala que são 400 bilhões de estrelas na galáxia, a gente não acredita. Mas vai para o interior, sem luz, sem poluição, e quero ver a gente se achar importante dentro de uma situação tão bonita que nos traz para esse pensamento de mais humildade. Então, se imaginar espírita é se reconhecer nesse planeta que é muito grande, mas ainda muito pequeno, dentro de uma imensidão. Não podemos de jeito nenhum olhar para aquele que pensa diferente, e muitas das vezes a gente vai fazer isso, porque somos arrogantes. Ah, ele acredita ainda nessas bobagens. Eu não, eu sou espírita. E aí? Será que dentro da balança geral de virtudes, só o fato de acreditar no que o Espiritismo nos propõe é libertador? Ou fazer o bem, como muitas das vezes ele está fazendo, mesmo sendo ateu, por exemplo, e nós não? Então, repetindo, que a gente saia hoje daqui sem achar que o Espiritismo é arrogante e sem nos colocarmos arrogantes, mas lembrando que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, onde todas as religiões, com o passar do tempo, vão começar a convergir para o mesmo lugar. E esse é o papel. Abrir a porta sempre e estimular a entrada de qualquer um dentro do pensamento espírita. E que, quando você aperta, não pode fugir do pensamento cristão de 2000 anos. Obrigado, pessoal. Mais fácil aqui. Boa noite. Amigos de caminhada, boa noite. É muito emocionante estar aqui podendo transmitir essa singela mensagem para vocês. Sim, singela diante de tudo que venho recebendo desde que aqui cheguei. Singela, sim, perante o amor que aqui é exercitado. Amor este, o verdadeiro amor, ensinado e vivido, exemplificado por Jesus. Essa casa de Pedro e Nair é um bálsamo para tantos que aqui são trazidos. Iniciei minha jornada nesta casa em condições muito infelizes e desde o primeiro atendimento já me senti sensibilizado, pois em nenhum momento fui tratado com sentimentos de pena. Aqui, o amor de Pedro e Nair iniciou ainda quando encarnados e só foi aumentando e contagiando a todos. Além do amor, a caridade e a paciência são exercidos diariamente. Sei que ainda preciso muito aprender para que um dia possa sentir esse amor verdadeiro, mas estou caminhando e aos pouquinhos melhorando. É emocionante, repito, estar aqui. Desejo de coração que, enquanto encarnados, vocês possam aproveitar todos os ensinamentos que aqui são ministrados. Isso. Exercitem o amor, a caridade, o perdão, a indulgência. Tentem diminuir seus sentimentos de orgulho, egoísmo e vaidade, pois são os antagonistas dos ensinamentos de Jesus. Mais uma vez agradeço por essa oportunidade de estar nesta casa de amor e estar falando com vocês. Que nossos amigos Pedro e Nair estejam sempre como exemplos em suas vidas e que a paz de Jesus esteja sempre com vocês, um assistido desta casa abençoada. Vamos encerrar com a prece. Vamos fechar os olhos de novo. Vamos mentalizar
um campo, um gramado verde, o sol brilhando, e Jesus ali conosco, sentado, conversando conosco, o sorriso, a palavra amiga, acolhendo, abraçando, aconchegando cada um. Ó Mestre querido, como estamos felizes por estarmos aqui, a oportunidade de mais uma palestra, nosso amigo Leco, que possamos, Senhor, retornar para os nossos lares, reconfortados, porque compreendemos mais um pouquinho. Mestre, olhai por todos aqueles necessitados, emocional, físico e espiritual. Abraça, Senhor, cada um. Somos bilhões só na Terra, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos intuindo. E agradecemos também, Mestre, pela oportunidade de o Seu Pedro e Dona Nair terem deixado para nós esta casa de amor, de conforto e de muito carinho. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. Eu tenho uns avisos. Temos os estudos que já começaram, estão em formato online, e temos vagas também para os ciclos de estudos que está aqui. Introdutório da doutrina espírita, às segundas, quartas e sábados. Podem se informar sobre os dias e horários com os trabalhadores que ajudam no apoio da reunião pública. Nossa casa também dá assistência a muitas famílias e precisamos da ajuda de todos. Estamos convidando para quem não é associado, se tiver o interesse de ser associado da casa, temos aqui a nossa fichinha de inscrição. E se não quiser, também, mas pedimos a colaboração. São dadas todo mês cestas básicas, toda semana é servida sopa, todas as quartas-feiras para as pessoas que batem a nossa porta. Temos o trabalho da terceira sábado, que dá a sopa na rua. Temos a última segunda-feira do mês, que damos quentinhas também, que é a tarefa de Francisco. Temos a entrega de leite para as crianças, temos a entrega de conjuntos para os bebezinhos recém-nascidos, que o nosso grupo também confecciona com muito amor, é um kitzinho. Então, fraldas, também damos assistência quando pedem a nossa porta para as pessoas que precisam, né? Não só durante a entrega, mas quem bate a porta nunca sai daqui sem uma palavra ou uma necessidade na qual a gente possa ajudar. Então, os alimentos que todo mês doamos, que é o arroz, feijão, açúcar, fubá, farinha de mandioca, o óleo de soja, o sal, o macarrão e espaguete, café e o leite em pó também. Essa distribuição acontece todo o primeiro sábado de cada mês. E cada vez aumenta mais a necessidade. Todos sabem, né? São muitos. Então, quem tiver a oportunidade também de ajudar nessa tarefa, a gente fica feliz e agradecidos. Agora a gente vai esperar a vez para o passe, quem desejar, quem achar que já pode ir para casa, pode ir, que Deus, todos vão com Deus, muita paz, saúde, uma semana de muitas bênçãos, prosperidade, tá bom? É só ficar aguardando.